Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. Boa noite, irmão Paulo. Tudo bem? Beleza? Beleza, Você graças a Deus. chegou para arrumar as cadeiras, né? Pois é. Então, rapaz, os caras ficam nesse ioiô. E aí eu peguei, me mandaram aquela mensagem. Eu disse que, poxa, como eu não acompanho, vou ver com os irmãos aí o que está acontecendo, que eu não fico acompanhando esses negócios não, viu, irmão? Para ser sincero. Uhum. Esse negócio de painel, já virou um... Se bem, e lógico que eu sou de acordo que tem uma consciência que o vírus está aí. Com certeza. A gente tem que... Infelizmente, né? Temos que estar atentos. Uma situação delicada, né? Porque, lamentavelmente, né, a gente vive um período complexo por conta das autoridades, porque é nítido, né? Ver que parece que eles estão... Às vezes parece que são bem perdidos, às vezes parece que estão meio no descaso, porque é uma situação complexa, né? É notório que a gente percebe que há alguma coisa maior por trás disso, né? Não estou falando nada de místico, não. Digo dos governantes mesmo. Uhum. Há um interesse talvez, não sei, manipular a economia. Eu não gosto muito de política, não entendo muito, não me envolvo. Mas a gente também não é mais tão criança, acompanha as coisas, né? E vê que há uma guerra política também por trás disso, interesses de que aterrorize, de que se propague. Quando você vai ver que o governador é sócio do laboratório que produz a vacina. É um monte de coisa que o cidadão termina ficando perdido, né? É, só Deus. É, Só o isso aí, Senhor. entregar na mão do Senhor e aquilo que a gente sempre falou nas reuniões, né? Eu acho que esse é o exercício, né? De descansar no Senhor, né? Com certeza. Boa noite, tudo bom? Opa! Fala, irmão Getúlio. Eu tô dentro do carro, tô indo embora pra casa, vou estar ouvindo a reunião aí. Daqui a pouco eu tô em casa. Beleza? Beleza. Bom retorno aí. O problema é que às vezes a gente
vê ou ouve irmãos em uma mentalidade ainda talvez querendo entrar num atrito. Uma coisa é você, por exemplo, o governo flexibilizou as regras. Se o irmão sente paz de estar se reunindo, é uma coisa. Se o governo não flexibilizou, enrijeceu as regras, as normas, a gente tem que obedecer. Aí você ouve, irmão, uma hora tá, não tá, não vê que isso é uma palhaçada. E se for? E daí? Nos compete? Tá julgando se é palhaçada ou não? Nos compete respeitar as autoridades, obedecer. Se sente paz de receber um irmão, é uma coisa, é diferente, você não está em reuniões. Mas se vem um decreto que proíbe a reunião, o que você vai fazer? É verdade. Seria diferente, né, como o exemplo que a gente tem nas escrituras, né, se de fato fosse algo manipulado só pelo fato de evitar, vamos ser sinceros, a propagação do evangelho, que não é o caso, né? A gente está vivendo uma Sim. situação complexa, então é notório, você está vendo pessoas que estão sendo acometidas por tal mal, né? Então é diferente dessa circunstância. E se sai uma norma simplesmente proibindo, olha, as religiões estão proibidas. Estão proibidos os cultos, estão proibida a aglomeração para se falar de religião, de evangelho. É outra coisa. Isso, exatamente. Aí a gente vai pagar o preço mesmo, da Então, obediência do Senhor, né? Obedecer. aí sim, você é aquela fala de Pedro, né? Vale mais obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí tem que ir para cima, que eu digo, não é brigando, mas vai ter que entrar em uma desobediência, né? Diríamos assim, não ou não uma desobediência, não obedecer. É verdade. Vai dar no mesmo, né? É porque aí já fere, né, os princípios, Então, a verdade do Senhor. Que aí é algo que aí subentende que é algo totalmente, perseguidor, né? né, diferente da circunstância que vivemos, né? Uma circunstância delicada, complicada, complexa, é notória aos nossos olhos, porém temos que ter prudência, né? Quanto a isso, como agir, quando agir e por que agir, né? É, exatamente. Uma mosca aí. Mister Reinaldo, boa noite. Eu, Leitura labial é difícil, hein? a gente até consegue, Fez mas demora progressiva mais. aí no cabelo aí, ô Paulo? Fez Oi? uma, fez uma progressiva aí no cabelo? Tô pintando de branco. É. Fala, Ó, Renan. tô vendo a irmã passando ali com as bandejinhas, Tá hein? passando atrás de mim aqui, tá preparando aqui. Tô te vendo aqui. Boa noite, meu irmão. Boa noite, irmã. Boa noite, Marcão. Boa noite, irmão. Boa noite a todos aí, hein? Quem tá mais aqui? Opa, a sala tá enchendo e eu tava de costas, hein? Tá aqui, ó. Alan, Andréia, Aguinaldo, Cláudio.
Boa noite, irmão. Olha, irmão Paulo, tô vendo a irmã Paula aí, meu irmão. Boa noite, pastor. Gislândia. Boa noite, irmãos. Temos uma irmã aqui chamada Boa Gislândia. Boa noite. Temos uma irmã chamada Gerlândia. Vando, boa noite. Boa noite, Paulo. Opa! Quem é a Girlândia? Tem uma moça aqui chamada Girlândia, conhecida como Gi, né? Esposa do Getúlio. Ah, a Gi. Não sabia. Marcos, boa noite. Boa noite a todos, hein? Isso é bom, né? Boa noite a todos. Eu tô igual aqueles locutores de rádio querendo audiência, falando o nome de todos. Espera aí, querido. Pega o fone do Nick, o fone da vida para vir. Alguma coisa atrasando aqui. Deixa eu ver. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmã. Boa noite, Dani. Boa noite, minha querida. Boa noite, irmão Ronaldo. É Reinaldo, né? É isso. Tá me ouvindo aí? Consegue ouvir o áudio? Porque hoje eu estou com uma participante aqui, que é o que você comenta. Você tocando. Reinaldo, parece que ele está mergulhando. Ele fica ruim. O áudio fica ruim, porque parece que eu estou mergulhando. Não, porque eu preciso desse agora aqui, ó. E agora, melhora alguma coisa? Melhorou. Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa meus noite, Reinaldo e Oi, Eliane. Maninha, tudo bem? Tudo, muita saudade de vocês sumidos. Já? Que bom. Muita saudade, viu? Você vai encomendar um sarapatel aí pra gente Pois deixar ele aí, pô. Eu levo o sarapatel, você cozinha. Opa! Boa noite, irmãos. Irmãos que eu vejo quase sempre. Só o Cláudio de Osasco que eu não vejo quase. Vamos ler, irmãos, o texto? O texto é João 5. Alguém daria graças para a gente iniciar?
Os irmãos me ouvem? Sim. Imagina, mas eu posso dar graças. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, primeiramente pelo teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças pela tua obra de amor, de misericórdia por nós. Damos graças por tudo aquilo que, através dessa obra, podemos receber por herança, sem que merecíamos, Senhor. Senhor, nós te damos graças por esse momento em que podemos estar juntos, através desse modo que o Senhor nos proveu, que é a internet. Esse momento tão difícil em que todos estamos passando, mas que podemos confiar em Ti, Senhor. Que o Senhor não nos abandona, e nesse momento o Senhor vai suprir em tudo aquilo que for necessário para as nossas vidas. Para as nossas vidas aqui nessa terra e a nossa vida espiritual. Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos que por algum motivo não podem estar conosco hoje, o Senhor sabe de tudo, o Senhor possa prover tudo aquilo que seja necessário a eles. Pedimos a direção do Teu Espírito, para podermos aprender de Ti, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, e conhecermos mais de Ti, e tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos e te damos graças por tudo, pelo Teu precioso nome. Amém. 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 Então, irmãos, dando continuidade à leitura, nossas reuniões de quarta-feira, do Evangelho de segundo João, vamos ler o capítulo 5. Os irmãos estão me ouvindo? Ok, sim. Então, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betseda, o qual, melhor dizendo, Betesda, né? Betesda, ou Betseda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são,
não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou, não credes vós. Perdão, irmãos. Porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
No início do capítulo, deixa que o áudio funcione melhor. No início do capítulo, tem a expressão algum tempo depois. Depois os samaritanos tiveram um encontro com ele saiu, e depois tem outra passagem, né? Ele cura o filho, acho que de um oficial. Esse algum tempo depois, não fala o tempo que está, mas fala da festa. Era uma festa, podia ser a Páscoa, o Pentecoste, são 3 festas, né? Que eles costumavam fazer. Tem a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculos. Ele não fala qual é a festa, ele fala que é uma festa dos judeus. A expressão dos judeus já coloca o Evangelho de João na sua posição, que é Israel já rejeitado. Não fala festa do Senhor, ou festa de Jeová. Festa dos judeus, deles. Já é uma coisa colocando os judeus à parte. O Evangelho de João tem que lembrar que Israel já está colocado de lado. Já é Cristo rejeitado e fora das relações com Israel. Aí, nesse contexto, nós vamos ter em João 3 Páscoas. Se cada Páscoa é em um ano, a ideia seria que Jesus tenha vivido as 3 Páscoas. Né? Ele caminhou na Terra mais ou menos 3 anos. Se essa festa do capítulo 5 também for uma Páscoa, Jesus está presente nela, então Jesus ficou mais de 3 anos em vida na Terra. Então nós entendemos que essa festa não era outra Páscoa. Era outro tipo de festa que os judeus faziam, né? O tabernáculo, ou o Pentecoste, ou uma outra que eles criaram, que eles também inventavam muita coisa, né? Mudaram muitas coisas. Provavelmente não era uma festa de Páscoa, de outro tipo de festa. Esse é um contexto importante, que alguns usam esse texto para dizer que Jesus, que o Evangelho de João é adulterado, né? É adulterado porque eles querem dizer que essa festa é uma Páscoa. Né? Aí Jesus teria vivido 4 Páscoas. Porque no próprio Evangelho de João nós já temos 3 Páscoas que ele passa. A Páscoa, depois a gente vê isso daí, mas ali no Evangelho de João vai ter 3 momentos de Páscoa. Não precisa mais. 3 momentos de Páscoa. Esse é um ponto importante. A outra coisa importante é que Jesus não era conhecido em Jerusalém. A maioria dos judeus não tinha nenhum apreço por ele aqui no contexto do Evangelho de João. O tanque de Betesda, que tinha muitos doentes, né, que há um contexto disso depois, mas inicialmente seria isso. Essa primeira parte, desse tanque, dessa festa, e também do anjo, né? O anjo também é importante aqui, que mexia as águas, porque nesse período aqui, Deus ainda agia em graça, usando os termos da lei dos judeus. Ainda havia anjos que visitavam o povo judeu. Que aqui o contexto ainda é o da lei. Se você pegar as passagens bíblicas, você vai ver que muitas vezes anjos vinham até eles e ajudavam, né? A Josué, a Gideão, e em Hebreus também. Em Hebreus 11 fala que os anjos. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Para falar sobre os anjos. 1, versículo 14. E os anjos, Hebreus 1, versículo 14. Na minha tradução aqui, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, havia ainda essa relação de anjos. Quando alguém fala que não era anjo, que não acontecia, acontecia sim. Realmente, ninguém ficaria lá 38 anos na beira daquele tanque se não visse alguma coisa acontecer. E realmente alguém mexia aquelas águas e promovia milagres ali naquele contexto. Então, são 3 pontos importantes. Depois a gente fala mais coisas sobre essa passagem.
Depois nós temos o contexto da doença. A doença na vida do homem e os benefícios da doença. É algo estranho até falar isso. Quando, nesse tanque de Betesda, havia muitos doentes em volta dele. Muitos doentes. Esse é um dos milagres que Jesus faz, que a pessoa doente não pede para ser curada. Ele não pede para ser curado, para Jesus. Ele não via Jesus alguém que pudesse fazer isso por ele, nem conhecia Jesus e não pediu para ser curado. Jesus que vai até ele. Jesus que vai até ele e faz a pergunta para ele. Né? E ele, quando faz a pergunta, ele se direciona ao poço, não a Jesus. Ele estava do lado de Cristo, mas não via em Cristo coisa alguma que pudesse melhorá-lo. A outra coisa é a confraria da doença, né? Quando alguém tem na doença a sua promoção. Se ele deixasse de ser mendigo, poderia ser que ele tivesse que passar, ter que voltar a trabalhar, ter que voltar a ter atividades, para se manter. Como mendigo, ele recebia as esmolas, né? Como deficiente, né? Recebia as esmolas e vivia delas. Já não tendo mais deficiência, ele teria dificuldade de viver. Por isso a pergunta, quer ser curado? E só foi feita a pergunta para ele. E havia milhares de doentes no poço. É raro na Bíblia você ver Jesus entrar no lugar de doente e só curar um. Porque o local ali era de pessoas que promoviam em si mesmas a doença. Quando ele perguntou para ele, ele começa a explicar, não, o anjo vem aí, eu estou aqui 38 anos, o anjo vem aí, mexe nas águas, mas eu não consigo. Veja que a ideia qual é? É contar a história. É contar a história do foco onde ele estava, 38 anos. É como você vai numa denominação, às vezes, né, cristã, né, no caso assim, aí ele pergunta, quem aí tá doente? Quem curou agora? Ah, eu. Aí dá o microfone para ele vai falar, estou aqui tanto tempo, esperei 12 anos pela minha cura, 20 anos pela minha cura, fiquei aqui, fiquei fiel, fiquei firme, minha cura veio. Você que está aí mais 15, mais 30, fica também, que essa hora vai chegar. Então, quem tiver o que falar, pega o microfone. Ele estava 38 anos na beira do poço. Quem estava 5, esse aí só tem 5 anos, não tem intimidade comigo, não. Ele não sabe de nada da vida. Ele não sabe o que é o poço, entendeu isso aí? Isso aí é para quem? Eu sei que ele está aqui. É como se a doença passasse a ser a minha autopromoção. Está sempre com problema, sempre doente, sempre se queixando, sempre achando problema, porque é isso que a pessoa vive. E quando Jesus chega, quer ser curado, você quer realmente deixar de ter esse problema? Você quer realmente receber uma cura e sair dessa vida? Às vezes não. Às vezes, o problema que nós vivemos é o motivo da nossa vida. Nós não queremos sair dele. Muita gente não vai a Cristo porque depende do pecado. Vive do pecado. Vive do erro, do engano. E quando vai falar com a pessoa sobre quer deixar essa vida, ela vai contar uma baita no testemunho. Um testemunho que fez, que viveu isso, se não fosse aquele lugar, mas nunca ela vai querer sair daquele estado de pecado, de erro, que ali ele se promove e também se acha maior do que os... Veja ali, né, meu? Tínhamos centenas de doentes. Ele era de 38 anos. Talvez o cara de 25 anos, ou de 30 anos, tinha podia debater com ele alguma coisa, mas aquele que chegou agora ia demorar um pouco. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, a doença em nossa vida tem que saber a pergunta. Você quer realmente sair desse problema? Você quer realmente viver e ver em Cristo a solução da sua vida? Ou se Cristo chega perto de você, você aponta para outro problema. Você, em vez de olhar para Cristo, você olha para outro foco. Né? Cristo te pergunta hoje, vamos resolver o problema? Você vai falar o que para Cristo? Eu queria resolver, mas fulano, mas cicrano, aqui não vai, queria falar aquilo outro, né? Você nunca consegue ver em Cristo. A verdadeira graça de Deus e a paz, vai falar depois sobre o descanso, né?
que existe em Cristo Jesus, porque não conhece ele. Ali em Jerusalém e havia uma festa e Jesus ali era estranho, não conhecia ele. Isso é um detalhe importante nessa passagem, que é a pergunta: quer ser curado? E aí? O texto também fala da autoridade que Jesus tinha sobre a lei, né? A lei não permitia o trabalho no sábado, né? Então isso era uma dificuldade ali. E esse homem, quando ele foi curado, por interrogar ele, por quem curou, e por que ele estava levando a maca no sábado, a resposta dele foi qual? Aquele que me curou me mandou levar a maca. Porque se aquele que me curou, ela deve ter autoridade para isso, né? Aí eles perguntaram: quem foi que te curou? Ele não conhecia Jesus ainda e não soube responder. Mas depois Jesus teve um encontro com ele, aí ele, sabendo quem era Jesus, ele foi rapidamente contar para os judeus. As relações desse homem com o Senhor não são as relações de um curado grato, um curado que tenha recebido algo que ele
é diferente. É como Cristo, para ele, não tinha a mesma expectativa que teve o cego dos olhos lá, que a mãe que curou, que os judeus interrogaram. Não é igual. Ele é um curado que não entendeu bem o que aconteceu, e a pessoa de Cristo para ele não tinha a mesma importância. Então é algo que ele demonstra nas suas atitudes. Quem te curou? Ele não respondeu, não sabia, mas assim que Jesus falou com ele, ele foi correndo contar com Deus. Aí começa uma perseguição a Jesus para tentar matá-lo. Ele havia trabalhado no sábado, né, de alguma forma. Então, demonstra que é um homem doente, né, que recebeu a graça de Deus, foi curado, mas suas relações com Cristo não tiveram um efeito, né, porque depois que ele contou com Jesus, no versículo 14, Jesus falou para ele: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que foi Jesus que foi curado. Não há uma relação de graça, de obrigado, de Senhor, não tem nada disso. Isso não existe. Existe a ação divina na vida de um homem que não estava esperando por aquilo, estava agindo no posto, estava agindo no lugar, não na pessoa de Jesus. Mas muito isso hoje em dia, pessoas procurando um lugar para ser curado, tem que ir ao lugar, tem que ir ali, tem que ir aqui para ser curado. E pode até acontecer alguma coisa nesse lugar, não é possível. O diabo faz muito milagre, né? Ele age com a permissão de Deus em ambientes assim, pode acontecer. E só que não há uma transformação. Não há uma transformação. É um ambiente em que a pessoa vive longe da verdade. Mesmo assim, graça a Deus agiu, misericórdia e graça, deu a ele essa oportunidade, mas as relações dele com Cristo não são iguais à do cego Jericó, nem a do cego aqui que vai passar lama nos olhos dele, que ele, Senhor, quem é ele para que eu adore, né? Quem te curou? Não sei. Eu que estou diante por ele. E prostrando adorou. Esse não faz isso. É diferente. É quando a pessoa ela é participante das ações divinas, ela vive entre os cristãos, mas as coisas que acontecem não fazem efeito no seu coração de uma mudança. É um detalhe aqui nessa passagem que podemos ver um curado com ações e atitudes que não expressam normalmente as reações de outros curados. Provavelmente a vida dele era o poço. Era o poço. A expectativa dele estava naquele ambiente. Entendeu? E agora ele perdeu o ganha-pão dele, que era a sua vida de esmola. Irmãos, estão ouvindo bem? É um pouco, não sei se a internet está boa. Ok. Para mim está baixo, Marcos. Peraí. Eu não sei por quê, né? Irmão, Ou eu para mim estou tá falando bom. baixo? Hã? Para mim tá bom. Ótimo.
Então, irmão, essa passagem de João, capítulo 5, tem vários aspectos que nós podemos verificar, né? O Senhor, a palavra de Deus, ela é como um remédio assim tão poderoso que ele vai curar a sua dor de cabeça, a sua dor no joelho, o seu fígado volta a funcionar, os seus pulmões melhora a oxigenação dele e assim por diante, né? Isso é os atributos que o Senhor tem, o predicado que ele tem, de agir dessa forma e pela sua palavra ele nos restabelece, né? Esse homem lá no tanque de Betesda, ele praticamente ele estava engessado e ele não podia fazer nada por ele, absolutamente nada, né? Ali era só misericórdia do Senhor. Mas justo nessa época que a lei judaica prevalecia, né? Então o Senhor veio e eles não creram, né? Porque eles esperavam alguém vestido com um traje nobre e por aí afora. Mas o Senhor veio no seu aspecto humilde, com muito amor, e começou fazendo o trabalho de amor dele, o trabalho inclusive da própria salvação que ele proporcionou para nós, né? E a situação daquele homem era tão terrível porque vinha um anjo do céu, um anjo, e mexia as águas, e o certo era a multidão era muito grande, aquela maratona, alguém chegava primeiro e ele ficava para trás, né? E a situação dele era repetitiva, ali já entrava uma tristeza muito grande, e ele já sem motivo nenhum para ter alegria, mas apareceu aquele que tinha tudo para resolver a situação dele e de todos, e do mundo de um modo geral, né? Porque Simeão, quando pegou o bebê no colo, ele disse: Deus, pode despedir em paz o teu servo, porque já vi a tua salvação. Olha que coisa gloriosa. Então, tudo isso são maravilhas, especiarias que o Senhor deixa dentro dos corações, que se manifesta no momento oportuno, né? E como o Senhor veio e na peregrinação, no trabalho dele, passou por esse processo aí de restaurar esse homem que jazia numa cama há 38 anos, e ele acabou perguntando para o rapaz, né, quer ser curado? E, conforme nosso irmão já explicou, ele disse que sim, né, disse que não tinha ninguém que o levasse quando mexia as águas do anjo. E assim como todos já sabem, o Senhor falou aqui o Senhor disse a ele, vamos ver aqui, havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. E ali estava um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. A virtude que estava no Senhor, o que saía da boca dele já era uma ordem expressa para que tudo que tivesse que ser feito, teria que ser feito. Ele podia dar uma ordem ao vento, às águas, ao trovão, o que quer que seja, o Senhor, dando uma ordem, tem que acontecer, inclusive da nossa vida, nos nossos obstáculos, nas nossas dificuldades, no amanhã nosso, que nós não sabemos como é que vai ser, mas Ele já sabe, e se for o tempo e a vontade dEle, as nossas coisas vão se realizar conforme a felicidade que houve
para esse paralítico de Betesda. Né? Aí a gente virando aqui mais um pouco, irmãos, no versículo 37, nós lemos aqui, e o Pai que me enviou, ele mesmo, porque antes disso, os judeus já haviam repreendido ele, porque não pode, sábado, e essas coisas todas, né? Então, mas no versículo 37 diz, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca o ouviste, e a sua voz nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, isso aí já sela, né, o problema que havia nos corações, né? Porque viram aquela maravilha que ele fez com a pessoa que estava paralítica, a pessoa começou a andar, e se dispôs, né? A pessoa se desfez daquela dificuldade, o que lhe custava muita tristeza. Mas quem fez aquilo foi o Senhor. Mas eles não criam, né? Porque eles esperavam alguém muito especial, né? Mas o Senhor, como conhece todos os corações, já falou mesmo abertamente a ele o que eles eram e por que eles não criam em Moisés, né? Ou melhor, esperavam Moisés, porque vós cresceis em Moisés, crerias em mim. Então, eles achavam que estavam fazendo certo, mas sempre com aquele desamor, o que é peculiar, né, nos corações agressivos, né, corações que realmente estão distantes da palavra de Deus. Né? Então, esse capítulo 5 é um grande marco para nós aprendermos a respeito daquilo que o Senhor faz e os obstáculos que sempre vêm sobre nós. O Senhor sempre nos lembra da dificuldade que nós temos, porque a Bíblia foi escrita, principalmente lá no Novo Testamento, esses fatos todos, os milagres que o Senhor fez, já para deixar o testemunho, né? E do poder dele. Então, não há o que se pensar. Hoje nós vivemos uma calamidade aí que está todo mundo pensando, coçando a cabeça. Será que vai acontecer isso comigo, com alguém da minha família? O Senhor sabe de tudo e já lá ele já sabia que hoje nós, em 2020, 2021, nós iríamos viver uma situação dramática como nós estamos vivendo, né? E muitas vezes não ficar desesperançoso em relação ao que vai acontecer. Se nós vivemos, é Cristo. Se nós morremos, é lucro. Então, nós temos que pensar assim, porque isso aí não é a nossa força, mas o Senhor colocou no nosso coração e nós temos que carregar esse bordão conosco, porque ele vai nos fortalecer em tudo. Como esse paralítico ficou feliz, né, pelo fato do Senhor ter curado ele e nós também ficamos na mesma situação. E o Senhor, o que o Senhor disse para ele quando encontrou com ele lá no templo? Olha,
vai e não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Né? Essa advertência é muito interessante, porque nós temos que observar se nós pensamos alguma coisa, ou seja lá o que for, que desalinha, né, que sai daquela linha reta, a linha tênue, que é o caminho do Senhor, o que Ele nos faz saber, aí só a gente olhar de lado, a gente já sente a presença do Senhor, já nos advertindo, ou, né, o Espírito Santo já, ou, então, na hora já vem algum tipo de arrependimento, para que nós não venhamos a fazer coisas em desagrado ao Senhor. O Senhor Jesus advertiu já aquela pessoa que foi curada, que foi beneficiado, agraciado, né? Mas já foi advertido também. E assim, ele todos os dias nos adverte pela sua palavra, para que nós tenhamos esse doce caminhar que ele nos dá. O Senhor nos dá um caminhar de paz, de amor, de misericórdia, tudo que vem dele. E o sofrimento, ainda que possa vir a nós, mas ele é o nosso remédio que vai cair sobre nós e vai suavizar toda aquela aflição que, porventura, nós venhamos a sofrer pelo fato de estarmos neste tabernáculo de casa. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem tamanho. Só até aqui, irmão. Nós temos duas perguntas na passagem, que quando Cristo ele vai promover um milagre, né, ele vai promover um milagre, ele vai fazer um milagre, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta que acontece nos evangelhos. Em João, essa pergunta não acontece. Ele pergunta: queres ser curado? Quando o cego de Cafarnaum, o Bartimeu, ele estava cego, é claro que ele queria ser curado da cegueira. Mas Cristo pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele não cita a doença. Ele se coloca à disposição para realizar o que o homem está no coração daquele homem. Ele já conhecendo os corações, né? E também mostra a sua autoridade. Quem se dirigir a ele: como assim queres que eu te faça? Eu tenho poder para fazer, né, o que você precisar. É como se ele dissesse para ele assim: esse homem é o Messias, né? Ele esperava. Em João, você não vai ver isso, né? E na passagem do capítulo 5, no capítulo 9, na cura do cego de nascença, você vai ver um testemunho muito bonito desse homem, falando de quem o curou. Que ele era cego, ele vê, quem o curou foi um homem, ele passou lama nos meus olhos, estou curado. Os fariseus vão interrogar ele: olha, se vocês estão falando de mim, veja esse homem, ele pode ser de Deus, porque ele me curou. Então, são comportamentos bem diferentes de alguém como esse homem do tanque de Betesda. Esse homem do tanque de Betesda, ele não faz as mesmas expressões de alegria que todo o cego de nascença, que Deus curou com lama, que os familiares tiveram que defender ele, né? E no final da passagem, vamos ler lá no capítulo 9, só para fazer um parâmetro dessas duas curas, para entendermos os dois corações, ambos estavam, um era cego de nascença, sabemos a idade que ele estava, ele era adulto, a mãe dele fala: ele já é adulto, fale com ele, ele tinha mais de 30 anos, fale com ele sabe responder. Esse tinha 38 anos que estava no tanque. No capítulo 9, você vai ver ele dando testemunho para os fariseus de Jesus. Capítulo 9, versículo... Isso no cego de nascença, tá? Vamos ler a partir do 26. Então lhe perguntaram: o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse que vocês não me deram ouvido, porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Na minha tradução aqui, tá, irmãos? Desculpa que eu estou sem a Bíblia normal aqui, desculpe. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem.
E o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Em outra vírgula, maravilhoso, né? Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer a coisa alguma. Diferente, né? O testemunho, né? Bem diferente do tanque de Betesda. Veja a relação da cura para o cego de nascença e a relação da cura para o tanque de Betesda. Ele já foi entregar Jesus para os judeus. Assim que teve. E depois no versículo 35, ele vai dizer: Jesus viu que haviam expulsado ele, né? E ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo, né? E vai continuar aí. Talvez nessa passagem não tem pare de pecar, deixe de pecar, né? É um relacionamento diferente com quem reconhece o senhorio de Cristo, a sua divindade, e crê no Filho de Deus. Ambos não pediram para ser curados, nem o cego, e não sabia nem o que estava acontecendo. Ele estava lá na escada, né? Passam os discípulos: e o que aconteceu com esse homem aí? Ele está aí cego por causa dos pais ou porque pecou? Jesus nem por causa dos pais, nem porque pecou. Vai lá e faz a cura, sem ele pedir. O tanque de Betesda estava lá esperando uma cura. Quando chega Jesus Cristo, o qual ele não conhecia, faz um milagre, ele sai com a maca, mas não há testemunho. Não há testemunho de Senhor, de adoração, não há testemunho. É uma posição diferente. Esse contraste, claro, nós devemos meditar, né, neles, né? Claro que pode ter outras coisas aí, mas é uma observação interessante das duas curas e a forma que eles se comportaram. Irmãos, não é corrigindo, mas eu não sei se é a tradução do irmão Reinaldo, versículo 35, pelo menos aqui na minha, ele pergunta: crês tu no Filho de Deus? Nós bem sabemos que Jesus é chamado Filho do Homem, mas pelo menos na minha tradução está o Filho de Deus. Mas eu queria tentar... Sua tradução é mais correta, irmão. A minha aqui é minha fuleira mesmo. Desculpe. Não, é isso. Queria tentar, aqui no nosso capítulo, no início, a situação desse homem. Os irmãos já bem falaram. No versículo 5 diz, né? Desculpe, no versículo 3, nos 5 alpendres, né? Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E eu creio que esses versículos, até o 8 ali, não, os 8, traz uma grande lição para nós, né? Como toda a palavra de Deus traz uma lição para nós. Mas nós vemos aqui o estado do homem, o estado natural do homem, quando Cristo não vai ao encontro dele. Nós vemos aqui que Cristo vai ao encontro dele. O estado natural do homem é esse, de incapacidade total. Ele não tinha capacidade alguma. Ele dependia de alguém que tivesse uma boa vontade para levar, e isso não está no homem. Principalmente aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali, todas em busca de um mesmo objetivo, que é se curar. Ninguém pararia para pensar nele. E enquanto o homem, nesse estado natural de incapacidade, não tem esse encontro com Cristo, ele vai ficar assim, ou dependendo de homens, ou acreditando que alguém vai fazer alguma coisa por ele, que é uma outra dependência, mas sem resultado. Nós não somos diferentes
quando não cremos no Senhor, dessas pessoas que estavam ali. E o pior é pensar que aqui traz a leitura para a gente de uma forma física. Mas o pior é que nós temos que entender que existem pessoas nesse estado, espiritualmente falando, né? Cegos, coxos, uma hora acredito, uma hora não acredito, quer dizer, aquele manco está aqui, está ali, está aqui, está ali. O outro, nem capacidade de ir, de aceitar a salvação ele tem, ele é um paralítico, ele não consegue se mover em direção da salvação. Esse é o estado natural do homem. Incapacidade, doenças, até que ele tenha esse encontro com Cristo. Mas sempre nós vamos ver que é Cristo indo em direção, como o Reinaldo trouxe esses dois exemplos. Lógico que nós vamos ver exemplos de pessoas clamando, mas esse nem clamava. Por quê? Porque ele acreditava que ninguém poderia fazer nada por ele, como ele disse. Ele disse, o enfermo, no 7, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum. Esse homem acreditava, talvez ele tivesse uma esperança ali que alguém pudesse levá-lo, mas não, eu creio que fica essa lição para a gente, né? Esse é o estado do homem que ainda não teve esse encontro com Cristo. É de incapacidade total. Até aqui só. Irmãos, só um minuto. Pronto. No versículo 14, quando o Senhor Jesus, né, faz esse alerta, né, a esse homem, dizendo, né, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Nós estamos ainda nos evangelhos, né, nós não temos, aqui ainda não tinha a igreja, né, ainda não tinha a doutrina da igreja, mas em figura, nós já temos aqui uma figura da doutrina quanto ao nosso constrangimento de como devemos andar após a nossa salvação, né? A gente pode ver isso mais em Romanos. Podemos abrir Romanos? Aqui já mais direto para nós, né? Romanos 6, a partir do versículo 1. Romanos 6, 1. Que diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui é claro que já está bem mais destrinchado para nós, né? Mas aqui no nosso versículo 14, no nosso capítulo, nós vemos o governo de Deus ainda, por mais que esse homem tinha recebido a graça de ser curado, essa cura deveria o constranger a andar diferente, não mais em conformidade com aquele pecado que ele tinha, mas agora pela cura recebida por Cristo, né? Ele deveria andar em novidade de vida, assim como a gente vê lá em Romanos mais destrinchado, né? Porque sabemos que há,
por mais que tenhamos a graça de Deus em nossas vidas, né? Tenhamos a vida eterna, temos ainda o governo de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos pede para andar em conformidade com aquilo que fomos chamados, dignos dessa salvação, dignos da obra de Cristo em nossas vidas. Como esse homem recebeu, né? Nós vemos que ele não tem mérito nenhum. O que ele esperava, né? Como bem os irmãos já disseram, não vou trazer de novo, como os irmãos já falaram bem, ele esperava, né? Ou pelo mérito dele próprio de conseguir chegar ao tanque, ou pela piedade de outra pessoa levá-lo até lá, né? Para que ele recebesse a sua cura. Mas nós vemos aqui que Cristo foi até ele. Ele não tem mérito nenhum. Então, diante reconhecendo a cura que ele recebeu sem mérito, sem merecer, por graça, ele deve agora andar, né, diante dessa maravilhosa salvação que ele recebeu aqui, ainda no aspecto terreno, né, que ele recebeu a sua cura terrena aqui, mas ele deveria andar em conformidade com essa graça alcançada sem mérito, né? Deveria andar agora em gratidão, né? Não pecando mais, constrangido por esse amor recebido pelo Senhor, né? Ele recebeu do Senhor esse amor, né? O Senhor teve ali compaixão, né, dele por tanto tempo necessitado de uma cura, necessitado de conhecer o Senhor, né? A gente sabe aqui que é muito mais elevado se esse homem realmente creu depois de receber a sua cura terrena. Ele recebeu não só a cura terrena, mas recebeu recebeu a vida eterna, né? O seu pecado foi apagado. A sua raiz desses pecados, que, como bem os irmãos já disseram, no versículo 3, aqui a figura do homem natural, né? Nos seus pecados, com a raiz ainda do pecado, trazendo os pecados à sua vida, que são tudo aquilo de mal, né, que nós temos aqui nesse mundo devido ao pecado. Esse homem, se ele creu verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a vida eterna, né? Como o irmão me trouxe lá, mas fica muito mais claro, né, na cura do cego, né? Que ele, pelo aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra, que ele creu verdadeiramente, já testificava disso, né? E esse aqui não fica tão claro, mas assim esperamos, né? Aqui no 15 fala, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, né? Então aqui tem um indício, pelo menos, de que ele tenha crido verdadeiramente, porque ele já testificava, né, da cura, mas que ele possa ter crido também, né, que o Senhor é o Filho de Deus e de que veio ao mundo para salvá-lo, né? Não só de uma cura terrena, mas para a sua vida eterna, né? Até aí. No Evangelho de João, nós não vamos ver a fé, a ação da fé nessas curas, nem no versículo 9, nem na do paralítico, nem nesse tanque de Betesda. A relação de fé não existe na passagem. Você vai ver depois no 9, depois da cura, que ele vai adorar o Senhor, vai crer, né? Quem é ele para que creia? Para que eu adore, né? Que creia. Ele vai dizer, isso que está à tua frente. No tanque de Betesda, não existe uma relação de fé. Ele não precisava ter fé para ser curado. Cristo também não precisava que ele tivesse. Cristo tem autoridade para curar quem ele queira, com fé ou sem fé. Então, você não vai perceber aí que esse teve igual nos outros evangelhos, né? E a sua fé te curou, a sua fé, né? Não existe isso nessas passagens. O evangelho de João é diferente. Então, quando os fariseus perguntam para ele quem te curou, ele não responde porque ele não sabia quem era. Então, ele contava.
Depois ele pergunta para ele quem te curou. Agora ele sabia que era Jesus e contou para os judeus. É diferente do 9, que anuncia Cristo como Filho de Deus. Ele só pode ser Filho de Deus que me curou. Ele não faz isso aqui. Ele conta quem curou, mas não anuncia que é o Filho de Deus que o curou. Então nós temos coisas diferentes que o Evangelho de João nos mostra. O Evangelho de João também você não vai ver o Getsemane, você não vai ver algumas características nele. E você vai perceber também que ambas as curas, a do 5 e a do capítulo 9, não se fala da fé. E teve fé o homem, a sua fé te curou, a fé do cego, não tem essa palavra fé. Porque Cristo está agindo ali em graça num povo que está rejeitado, que não o quer, ele vai agindo em graça, na sua autoridade divina, fazendo as curas. E curando aquele que está ali diante dele e mostrando que ele era, dando testemunho dele mesmo para aqueles que o rejeitavam. Quando nós vamos ler depois a passagem, ele enfrentando os fariseus, você vai ver agora ele falando essa verdade, que eles não querem, que eles são cegos, que eles não querem ver, não querem enxergar. Todas essas coisas vai ser esse debate. Não, o homem no tanque de Betesda, ele não conhecia Cristo e não tinha essa relação de fé com o Filho de Deus, nem que Jesus era o Filho de Deus. Ele aguardava o tanque mesmo. A pergunta, queres ficar são? Ele falou, quero, mas não há um homem que me coloque lá. Ele não conhecia Cristo. Então nós estamos numa situação de um homem, realmente, como o Paulo falou, totalmente fora, sem condição nenhuma, perdido, e não há nada que por ele. A graça de Deus é mais operante aí, que pega o homem que não tem nada nele, age em graça, faz o milagre, aí nós vamos ver o efeito desse milagre nos dois corações. Você vai ver o Filho de Deus, enviado de Deus, e nesse homem você não vai ver essas palavras. Talvez com o registro da passagem não esteja focado nisso, mas você não vai ver a fé também em ação. A fé daquele que queria ser curado em ação. Não vai existir essa relação de fé, mas uma relação de graça somente, de Deus, para curar aqueles que não querem, que não o conhecem, que não o têm. Provavelmente a passagem mostra uma rejeição total do Filho de Deus e o amor total de Deus por aqueles que o rejeitam, aqueles que não o conhecem, aqueles que ele quer ir salvar. Então é importante ter entender a fé, a pergunta, né? Queres citação, o que queres que eu te faça? A relação com os judeus e o Evangelho de João. Porque nós temos algumas condições hoje de pessoas que não querem ser curadas, que não querem serem salvas, querem realmente estar numa festa, querem realmente estar envolvidas com religião, esperando o anjo, esperando o profeta, esperando de tudo. E quando você pergunta para ela, quer ser curada, ela vai falar para você qualquer outra história, menos de uma relação de fé com o Filho de Deus, aquele que foi enviado e morreu na cruz. Não é essa relação. A cristandade, ela é assim. Ela fala de Jesus no sentido mais denominacional, né? Aqui tem isso, aqui tem aquilo, profeta, cura, anjo, tudo, mas não é uma relação de fé com a palavra de Deus, com a verdade. Há muito milagre acontecendo por aí, na televisão principalmente, mas não dão testemunho que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para morrer por nossos pecados sem verdade. É só um tanque cheio de doente. É aquele que foi curado pega o microfone e conta aqui a sua história. É assim que é a promoção da cristandade e da falta do relacionamento verdadeiro com Deus, né? Então você não vai ver fé nesse capítulo. E nem o 9. O 9 você vai ver depois. Na cura não há. Ele está lá quieto, Jesus vai lá e cura ele. Depois ele vai adorar a Cristo e confessar que ele é o Filho de Deus. A palavra Deus aparece. Ele é enviado de Deus, né? Então tem essas duas conexões. Eu não quero dizer que o homem tanque de Betesda era um incrédulo.
Mas no contraste das duas curas, nós vemos dois corações diferentes. E nisso nós temos que meditar. Aquele que tem um encontro com Cristo e é transformado pela cura, e aquele que tem um encontro com a cura, mas não se relaciona com Cristo. Tem. Irmãos, tá pensando um pouco aqui no que os irmãos já falaram, né? E pensando um pouco, né, na situação desse homem do tanque, né? E falar um pouco do dia de sábado, né? Se a gente puder reler ali o nosso capítulo, a partir do versículo 8, né? O Senhor, quando cura ele, dá uma ordem para ele. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Né? Como o irmão Reinaldo já falou, né? O Senhor é maior do que a lei. Né? Ele é maior do que todas as coisas. Na verdade, ele é o criador de todas as coisas. Por isso que lá em Mateus 5 ou 6, não estou lembrado, no sermão, né? Ele falou: visto que foi dito, eu porém vos digo. Né? Só ele podia fazer uma alteração na lei, né? Porque ele era maior que a lei. Ou ele é o legislador, vamos falar assim, né? E hoje a gente ainda vê muito dos nossos irmãos que estão espalhados pela cristandade sofrendo com esse legalismo, né? Tem algumas denominações, é bem característica, a gente sabe, né, dessa situação do sábado aí. Porém, o Senhor é maior que a lei, né? E mesmo falando da lei antiga, né? Existiam exceções por causa da misericórdia e do amor. Tanto é que quando o nosso irmão Marcos comentou hoje aí sobre os versículos de 37 a 39, ali quando o Senhor... Vamos ler o 39 de novo, né? Em diante um pouquinho. Quando o Senhor fala assim, ó, examine as escrituras, que era o quê? O Antigo Testamento que eles tinham, né? Examine as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não queres vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, eles examinavam as escrituras, né? Eles examinavam as escrituras, mas não queriam ir até Jesus. E também aqui no 42, Jesus falou: eu sei que em vocês não têm o amor de Deus. Por isso que lá em João 5, no versículo 10, o judeu falou: não é lícito levar a cama no sábado, mas o homem falou: olha, aquele que me curou mandou fazer isso. Mas peraí, mas quem é esse que te curou? Né? Quem é esse que pode te dar uma ordem dessa? Né? A gente pode abrir lá em Mateus 12, tem um outro exemplo de uma situação bem parecida, de uma cura no sábado. Está em Mateus 12, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 5, Mateus 12, 5. Né? Aqui, do 1 ao 5, é a situação que os discípulos colheram algumas espigas para comer, e o Senhor fala que Davi comeu do pão do pão lá do tabernáculo. Né? Aí ele continua assim, isso era um dia de sábado. Aí ele fala: ou não tendes lido na lei, olha o Senhor falando para eles da lei, ó. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, como o nosso irmão Reinaldo falou. Jesus é maior do que todas as coisas, inclusive do sábado. Aqui vai falar isso, né? Aí no 7 ele fala: mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias
os inocentes. Lá no capítulo, no versículo 42 de João, ele fala: não tendes em vós o amor de Deus, né? Aí ele continua aqui em Mateus 12, irmãos. Porque o Filho do Homem, olha aí, até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha a maldade do coração deles, irmão. Tipo, vamos colocar ele num beco sem saída, né? Ele fala assim, para interrogarem Jesus, diz: é lícito curar no sábado? Ou seja, cheio de maldade, né, irmãos? Querendo pegar o Senhor em alguma coisa. Aí ele continua: e ele lhes disse, Jesus falando para ele, né? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. É lícito fazer bem nos sábados. Então, disse aquele homem, o Senhor falou para o homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Olha que absurdo, irmão. Era um dia de sábado, eles queriam encurralar o Senhor Jesus numa situação, né? Eles sabiam quem era Jesus e que o Senhor iria curar aquele homem. Então, eles já queriam ver aquilo acontecer para complicar, vamos falar assim, o lado do Senhor, mas eles não conseguiram, a gente sabe disso aí, né? Então, no mesmo sábado, eles saíram dali e se reuniram, ou seja, eles fizeram uma reunião, né? Se uniram em um conselho para matar o Senhor. Enquanto no sábado o Senhor fazia um benefício, como foi falado lá aqui no versículo 7, né? Eles estavam fazendo justamente ao contrário, eles estavam agindo sem misericórdia, eles queriam matar no sábado. E eles estavam trabalhando, porque eles se reuniram para tomar um conselho. É considerado um trabalho, né? Você vê a falta de amor que eles tinham, como fala lá no nosso capítulo, lá no versículo 42. E na lei, irmãos, é interessante a gente dar uma olhadinha lá na lei, que essa parte que o Senhor citou, nós podemos abrir em Êxodo 23, que é isso aí, vai falar desse assunto aqui. Foi essa citação que o Senhor fez aqui, né? Se vê a ovelha caída aqui. Está em Êxodo 23, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó: se encontrares o boi do teu inimigo, olha só, o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta, nos conduzirá, ou seja, imediatamente vai reconduzir esse animal de volta. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudará juntamente com ele. Ou seja, aqui ele está falando ainda mais de inimigos, né? Se vê um animal do inimigo seu perdido, você tem que reconduzir ele até o local onde ele deveria estar, que é dentro sob os cuidados, né? Sobre a cerca lá, o quintal do inimigo, né? E se vê esse mesmo animal, ou um dos animais dele, com a carga, que ele não pode suportar caída embaixo da carga, tem que ajudar. Estava na lei. É isso que o Senhor falou: examine as escrituras, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Em Deuteronômio também tem uma situação dessa. Deuteronômio 22, irmãos. Deuteronômio 22, aí ele já está tratando dessa situação entre irmãos, não é como inimigos mais. A gente pode ler do 1 ao 4 aqui, ó. Deuteronômio 22, de 1 ao 4, fala assim, ó: vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te esconderá deles, restituí-los-ás sem falta teu irmão.
E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, recolhê-lo-ás, recolher, né, irmão? Recolhê-lo-ás na tua casa, ou seja, guarda o animal na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão o busque, e tu lhes tornarás a dar, devolvê-lo, né? Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Assim farás também com toda coisa perdida que se perder de teu irmão. E tu a achares, não te poderás esconder. Ou seja, tudo aquilo que ele achasse que não fosse dele, ele teria que guardar, né, para poder devolver. Ó, o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e dele te esconderás. Com ele o levantarás sem falta, ou seja, mesma situação. Se ele vê o jumento de alguém, o boi de uma pessoa caído, não é para passar reto, né? Não te esconderás. Imediatamente, né? Levantar ele, né? Com ele os levantarás sem falta, ou seja, imediatamente. É que eu não estou lembrado da passagem agora, mas tem outra passagem que o Senhor falou que ele veio para as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel, né? Falando dessa uma figura disso aqui, né? Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o Senhor estava agindo em amor e ele sempre agindo em maldade, né? E na própria lei, por isso que o Senhor fala da lei, eles questionaram aquilo ali em vão, desconhecendo a lei ou agindo com dolo e maldade, né? Ou seja, sabendo da lei talvez, e agindo com maldade. Por isso que o Senhor assevera no 39. Vocês examinam as Escrituras e fazem isso? Né? Vocês conhecem as Escrituras e fazem isso? Isso é falta de amor, ele fala no 42. Né? E quanto dos nossos irmãos, né, vive sob esse jugo ainda, né? Eles usam aquilo que é como que aquilo que Deus deu para matar. Tem até uma passagem que fala: não cozerás o carneiro, o bezerro no leite da mãe, né? Falando que está usando a palavra, uma coisa que é para dar vida, para provocar morte, né, irmãos? Até aí. Os irmãos veem que desde a lei nós tivemos uma aula de empatia, né? A lei já ensinava o amor mediante isso que o irmão acabou de ler, explicar a respeito de fazer algo até primeiro pelo inimigo e depois, claro, obviamente, pelo nosso irmão, né? Restituir. Hoje a gente vê uma situação um pouco diferente. Mas realmente hoje o amor do Senhor tem um peso muito grande em relação a todas essas coisas e isso deve ser executado mesmo. A empatia, fala do altruísmo. O Senhor Jesus foi o maior altruísta que fala. É uma pessoa sentir o problema do outro e ajudar e usar de misericórdia, né? Então, ele deixou isso. A própria lei, conforme o irmão explicou, já disse isso, né? Mas a carne, ela é muito difícil, mas o Senhor está acima de tudo e faz acontecer essas coisas pelo amor que ele tem por nós. Até aí.
Irmão, só frisar aqui uma observação, né? Depois que eles fazem a pergunta no versículo 12 do nosso capítulo, né? Quem é o homem que disse, toma a tua cama e anda? Né? No sentido, como o irmão também já comentou, né? Quem é ele para fazer isso? Quem ele pensa que é, né? Vamos pensar um pouco assim, né? Será que ele é maior que a lei? Será que ele é maior que Moisés? Né? Nós já vimos que sim. E aí depois ele fala que Jesus se retirou por causa da multidão, né? Penso eu que também o Senhor, no quesito de salvação, o conhecer, né? Muitas das vezes ele trata individualmente com cada um. Acho que é por isso que ele tem essa figura que ele sai de onde está aquele burburinho, aquela multidão. E no 15, ele fala a esse homem, já sabendo quem era Jesus, né? Esse que é maior do que todas as coisas. Aí fala, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, né? Ou seja, foi Jesus, aquele que é maior, o Filho de Deus, né? Aí depois ele vai entrar nos próximos versículos aí, falando que ele se fez o Filho de Deus, que realmente ele é. Ele não se fez, ele é, né? E o 16 fala assim, e por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo. De novo aqui, tá vendo? Outra situação de no sábado eles queriam matar o Senhor curando, eles querendo matar, né? Porque fazer essas coisas no sábado. Só até aí, irmãos. Tem um detalhe de sábado, que o Senhor descansou no sábado de toda a sua obra. Não é que Deus descansou, Deus não descansa, né? A obra que descansou. Você anda de carro, 4 horas de carro, você desliga o motor é descansando, né? É o carro que está descansando. A obra que ele terminou estava acabada e era boa. Quando o pecado entrou, aí no versículo fala assim, eu e meu pai trabalhamos até hoje, né? Ele não para mais de trabalhar. Agora não tem mais descanso, porque você trabalhar porque o pecado está no mundo e o pai e o filho estão trabalhando nesse sentido. Aí você vai ver o sábado, que seria o descanso, isso é o Senhor do sábado, o descanso, agora ele não é visto assim, né? Não vê mais. O descanso chegou, mas não é reconhecido. Mas para a igreja, já não é no sábado, né? Que era o último dia da semana, sábado, agora é o primeiro. O primeiro dia. O primeiro de tudo. A nova criação. A criação anterior terminou o sábado. E está contaminada e vai ser resolvida futuramente. A nova começa no domingo. Esses dois. Darby fala sobre isso no livro. Não sei qual que é que. Não sei explicar bem, mas Jesus ele começa a semana. Ele é o começo da nova criação. Então é o primeiro dia. Aí. Irmãos, felizmente nosso horário já deu. A gente já, os irmãos entendem que terminou o capítulo ou começamos de algum versículo na próxima reunião? Eu acredito que a partir do 16, né? Tem uns assuntos. Eu acho que do 16 em diante, nós quase não falamos, né? Bem pouca coisa, eu creio que tem bastante, ainda tem bastante assunto que pode ser entendido, né, e aprendido aqui. Beleza, eu vou marcar aqui então, a partir do 16. Algum irmão pode, se não tiver ninguém para fazer nenhuma consideração final, poderia dar graça?
Eu posso. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Pai, por mais este momento em que o Senhor nos proporcionou, esta alegria de aprendermos, através da Tua palavra, um pouco mais de Ti, do Teu Filho amado, daquilo que o Senhor tem preparado para nós e quer de nós. Então te pedimos, o Senhor coloque em nossos corações o desejo de, enquanto aqui estivermos, fazer a Tua vontade, caminharmos de acordo com a Tua palavra. Te damos graças por mais este dia, te pedimos por este resto de noite, o Senhor continue conosco em nosso descanso, e assim te agradecemos por tudo, por este meio que o Senhor nos concedeu de estarmos, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas estarmos juntos, aprendendo de Ti e do Teu Filho. Por tudo te damos graças, no santo e precioso nome do Teu Filho amado, aquele que vive para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vai ouvir. Amém. Irmãos, Amém. eu queria dar uma... Olha o microfone. Tem cigarro. Tem um cigarro aí, Paulo. Vai ligar pro final, né? Eu sou um sabor Aí, agora quem tiver em 2 ambientes aí, fica um por vez. Fica a dica. E prenderam os gatos, os cachorros aí. Que lugar bonito você tá aí, Danilo. Bom, a turma já prendeu os gatos e os cachorros. Olha, Irmãos, a dona Damiana some e aparece na parede. Ela passa entre as paredes, já está glorificada. Já está com corpo glorioso. Glória a Deus. É que o Senhor está perto de me levar. E aí é só um exemplo como vai ficar assim, a gente nem voltando. eu queria... Que privilégio, já está perto, né? Estamos perto, né? Irmã Sérgio. Bom, irmãos, eu tenho que fazer as obrigações da casa aqui. Sabe como é que a gente casa e acho que vai, né? Mandar, a gente ainda tem muito serviço. Uma boa noite, irmãos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus Boa irmãos. noite, irmãos. Boa noite. Fala, Paulo. Você não ia falar alguma coisa? Falar algo. Mas acho que depois da reunião tem esse movimento aí de se despedir, de boa noite. Os irmãos já estão saindo. Bom, Pode falar, mano. uma coisa bem rápida. A gente está nessa situação aí de restrição do governo. Até vimos hoje, né, no nosso grupo de cuidados, uma mensagem que eu recebi, onde há uma certa permissão para que nós pudéssemos até estar se reunindo, mas eu não deixei minha opinião lá no grupo e gostaria de externar para os irmãos. Eu creio que nesse momento que se encontra, nós não podemos estar dando atenção a governos, a homens, mas a situação que está acontecendo. E nós vemos, se são falsas ou verdadeiras, muitos querem atribuir como justificativa de governo para tomar poder, não nos compete estar julgando isso. Nos compete ver o que está acontecendo nesse momento, buscarmos a sabedoria do Senhor e agirmos com a sabedoria do Senhor, não ficar
brigando, querendo brigar contra o Estado, contra o governo, que estão certos, estão errados. Nós estamos vendo as notícias. Infelizmente, tem alguns irmãos que não querem acreditar. Ou se acreditam, estão vendo de uma forma que busca até um atrito com os governantes. Eu vejo, irmãos, com tristeza isso, porque em vez de nós estarmos dispensando nossas forças para buscar razões ou entrar em atrito com governantes, nós devíamos agradecer e aproveitar o que o Senhor nos oferece. Quando o Senhor permite que os seus possam vir a ser tentados ou atribulados, o Senhor, antes de dar essa permissão, ele já providenciou o conforto, a cura, se for para uma doença, ele já providenciou tudo. O antídoto já está preparado quando ele permite. Se o Senhor permitiu esse momento que iria acontecer, ele sabe de todas as coisas, há quanto tempo ele já preparou esse canal para a gente, essa internet? Para que pudéssemos estar aqui. Lógico que nós gostaríamos, eu amo estar com os meus irmãos, eu amo os meus irmãos, mas se o momento não permite, nós nos amamos, continuamos nos amando. E se não estamos próximos, abraçando e vendo o rosto, nós estamos vendo aqui. Aí eu estou vendo o Cláudio, estou vendo a Célia, estou vendo o Getúlio, a Gi, e vejo todos. Então, esse é o momento, é o canal, é o meio que o Senhor permitiu que estivéssemos juntos. Me traz tristeza, porque os irmãos, às vezes, tentam querer justificar, diz, não, temos que estar juntos, temos que estar juntos. Nós estamos juntos, quando muito, 2 dias na semana, porque às vezes um não vem sábado, vem domingo, um não vem domingo, um vem sábado. Mas, vamos lá, 2 dias na semana. Esse canal nos permite estar junto todos os dias na semana. Mas as pessoas não se suportam, os irmãos não se suportam, não querem estar juntos nem por esse canal, em que podemos estar todos os dias juntos. A gente deve brigar pelas coisas do Senhor, não dessa forma que a gente está querendo entrar em atrito. Se o mundo está maluco, como nós estamos vendo, nós não somos do mundo. Então, não temos que estar tomando esse partido do mundo. Por que a gente quer brigar para estar junto fisicamente durante 1 hora e meia por dia? E por que não trazer sugestões de estarmos juntos aqui? Às quartas-feiras nós estamos lendo João. Por que quinta-feira um irmão não põe lá no grupo que quer trazer uma palavra? Por que sexta-feira o outro não traz um assunto? Por que segunda-feira não se traz uma reunião informal onde as irmãs possam fazer perguntas? Nós temos várias opções de estarmos nos deliciando com as coisas do Senhor. Mas enquanto nós dermos atenção às coisas do mundo e querendo resolver as coisas no mundo, do mundo, nós vamos abrindo mão daquilo que o Senhor nos oferece. E Ele está nos oferecendo isso. Não é porque eu não estou tocando na mão do meu irmão, que se a gente for seguir a regra, a gente não pode nem estar tendo esses contatos de se abraçar, mas nós, às vezes, burlamos as regras, lógico, por amor, por querer estar junto, mas estamos aqui, nos amando e nos vendo. Isso também é amor. A gente está compartilhando as coisas do Senhor. Nós podemos estar fisicamente distantes, mas espiritualmente estamos unidos, é o mesmo Espírito, é o mesmo corpo. Não é porque estamos de frente a uma tela que deixamos de nos amar. Eu queria deixar essas palavras para que a gente busque o consolo no Senhor e não o atrito com o mundo. Se o Senhor permitiu que isso acontecesse, antes de acontecer, Ele providenciou a internet para a gente estar junto aqui. Queria deixar essas palavras para que a gente possa estar
meditando em cima disso. Não estou aqui querendo ser líder de nada, nem trazendo discurso de pastor. Foi uma coisa que me passou no meu coração e eu tinha que compartilhar isso com os irmãos. Pode abrir o vozeirão aí. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor nos Boa guarde. noite. O Senhor nos guarde aí. Boa noite, irmão. Se Boa cuida, noite. irmão. Irmãos, Se cuida, viu? Cadê, irmã? Beijo. Uma boa noite. Boa noite, irmãos. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. boa noite, boa noite, boa noite. Crianças de... Manda um beijo para Nanda, para Célia. Nanda tá aí, ó. Tá aí? Aí, na tela. Só que tá escondida. Ah, beijo, Nanda. Oi, boa noite. Veja que meu som estava ruim. Boa noite, irmãos. Boa noite, Fê. Boa noite, até mais. Também estou com saudade. Boa noite. Beijo para todo mundo. Senhor os guarde. Está Amém. cortando a ligação, não estou entendendo. Diz que está cortando. A minha? Tá zoado. Tchau, irmão. Fiquem com Deus. Ah, Fê, fica com Deus você também. Amém.